Olá, sou André Asteter, médico, psiquiatra, ligado a este centro de saúde. Se você chegou a este conteúdo, é porque o médico que te atendeu ou alguém interessado no seu bem-estar está preocupado com o teu estado de saúde, mas com as manifestações psicológicas dele, porque o nosso organismo dá sinais de ordem psicológica e comportamental quando ele está sofrendo. E quero aqui te ajudar a compreender o que pode estar acontecendo. Entre as coisas que mais frequentemente acontecem quando nós sofremos, um agravo à nossa saúde e que acaba tendo expressão psicológica, estão os estados de estresse prolongado e a depressão. O que se trata especificamente cada uma dessas coisas? Bom, estresse é uma forma de resposta do nosso organismo diante de coisas que nos agridem ou nos pressionam nos cenários que nós estamos vivendo. É muito frequente que nós percebamos alterações no nosso estado emocional e mesmo na nossa atitude, na forma dos nossos pensamentos se organizarem, que são produtos de estresse, diante de situações que envolvem conflito com outras pessoas. Isso é um cenário mais frequente, ressentimentos, dificuldades de relacionamento, situações que têm natureza complexa e que abrangem, envolvem as nossas responsabilidades. Isso pode se aplicar ao trabalho, isso pode se aplicar a uma série de coisas que dependem de nós, que nós nos preocupamos a respeito das possibilidades de darem errado. E, finalmente, também respostas de estresse diante de situações de ameaça, situações nas quais achamos que de uma forma ou de outra estamos correndo algum risco de alguma coisa que possa realmente colocar em perigo a nossa integridade física ou a nossa saúde ou de pessoas da nossa família. Bom, nosso cérebro especificamente é sensível a estas situações e ele tenta fazer com que o nosso organismo se prepare para enfrentá-las, mas com muita frequência acaba havendo um tipo de desregulação em que essa resposta, em vez de ser uma coisa bem pontual e eficiente para nos ajudar simplesmente na capacidade de enfrentar, ela se torna persistente, ela começa a durar demais e ela começa a se desregular, o que quer dizer que ela acaba se desenvolvendo com muita facilidade, com intensidade excessiva, não mais é uma coisa que nos ajuda, começa a nos atrapalhar por causar desconforto físico, até atrapalhar nossa eficácia para lidar com algumas coisas. E aí o estresse, apesar de ser uma reação normal, como por exemplo a dor, em muitos cenários é uma reação normal, ela passa do limite. Então, algumas reações normais, quando elas passam do limite da duração ou da intensidade das consequências que elas acabam trazendo, elas realmente estão se tornando patológicas. Muitas vezes por trás disso existem situações de alteração da saúde. Por exemplo, muitas pessoas que estão desenvolvendo depressão percebem isso porque começam a ficar constantemente estressadas e não conseguem se recuperar dos estímulos, das situações que ativam o estresse. A pessoa entra no estado de estresse persistente, não sai dele e mal está se recuperando, acontece uma outra coisa. Então a pessoa nunca volta a ficar bem. Então isso pode acontecer como sinal de que um quadro depressivo está se desenvolvendo. Mas também existem outras patologias, transtornos como o transtorno de ansiedade generalizado, que podem estar por trás de uma desregulação dos mecanismos de estresse. Isso fica mais evidente quando a pessoa fica constantemente preocupada, por exemplo, e sentindo sensações de tensão, vendo o padrão de sono se prejudicar completamente, as pessoas não conseguem dormir de preocupação, por exemplo. Então, esses são alguns dos exemplos, dos cenários onde a desregulação de estresse acaba sendo o sinal de que existe um agravo, um comprometimento da saúde. Mas, finalmente, uma das coisas que mais acontece e até pode ser provocada por estresse persistente ou uma situação de estresse muito intensa é a depressão. A depressão já é uma reação, vamos dizer assim, de desespero do organismo, quando ele começa a não suportar mais a persistência de determinadas agressões. E normalmente isso fica evidente não só por esse estado emocional de nervosismo persistente e começa a ter uma coisa que a gente chama angústia, que vem as emoções, elas têm sensações físicas que acabam acontecendo, sensação do peito apertado, sensação de desconforto no abdômen ou outras coisas, até dores, Mas frequentemente, além desse cenário de alteração emocional e até uma certa manifestação corporal dessas sensações emocionais, a gente vê a marca registrada da depressão, que é o desânimo. A perda do entusiasmo, a perda da alegria nas coisas, do prazer, acaba se refletindo em cada vez menos energia para fazer coisas importantes, para tomar iniciativas ou mesmo para fazer coisas que normalmente seriam importantes para fazer você voltar a se sentir bem. Então cria um ciclo vicioso em que a pessoa não consegue mais sair
de um cenário onde o mal-estar se reforça pelas suas consequências. A gente tanto pode ter situações de depressão aguda, quer dizer, um período transitório onde isso acontece, como isso virar um cenário crônico que se sustenta ao longo de anos. Então, todas essas coisas são reações e manifestações que têm esses aspectos psicológicos, mas afetam a saúde de uma forma generalizada. A gente sabe hoje, né, que quadros de estresse prolongado e depressão, eles aumentam o risco cardiovascular, aumentam o risco metabólico, por exemplo, tem mais incidência de infarto, de diabetes, de hipertensão, e acabam também favorecendo no longo prazo a perda da capacidade cognitiva, sendo um dos fatores de risco adquiridos para Alzheimer, por exemplo. Então, é muito importante que a gente leve a sério os sinais de que o nosso organismo não está bem quando ele se expressa assim, dessa forma mais psicológica, mais em relação à vontade, mais em relação ao funcionamento das emoções. É importante colocar que existem muitas maneiras, né, de manejar esse tipo de situação, proteger nosso organismo e reverter tudo ao cenário saudável que já esteve presente um dia. Por isso é importante buscar orientação, diagnóstico e tratamento. Estou à disposição para esclarecer e oferecer auxílio e orientação em relação a qualquer uma dessas questões. Espero poder recebê-los em breve. Grande abraço.